Efésios capítulo 4. Verso 11. Aleluia. A palavra nos diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias que induzem ao erro. Verso 13 de novo: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Pai, nós louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom. Pai Deus, nós somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo. Pai, seja a Tua graça, seja o Teu favor sobre nós, em nome de Jesus. Pai, que o Teu Espírito Santo possa revelar a Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito Santo venha, Deus, de maneira prática, produzir no nosso meio edificação, transformação, maturidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem se sentou, pode se sentar na liberdade do Espírito Santo. Queridos, Deus colocou uma mensagem no meu coração para essa noite. Obrigado, Manu. Deus colocou no meu coração uma mensagem, ovelhas maduras. Eu não queria que você saísse daqui essa noite entendendo como que foi uma mensagem que você foi chamado de imaturo. Não é esse o objetivo. Nós estamos falando de toda uma jornada, de uma caminhada. Nós estamos no mês de agosto, onde nós completaremos 5 anos de Igreja Batista Moriá. E nós precisamos falar de quê? De crescimento. Precisamos falar de crescimento. Crescimento pessoal, crescimento ministerial. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Então eu não queria que você saísse daqui com um sentimento de imaturidade, mas que o Espírito Santo tenha liberdade de falar ao seu coração aquilo que ele e você sabe, aquilo que ele e você quer realmente tratar com cada um no seu indivíduo. Amém? Então aí é você na liberdade. Queridos, em Efésios, o texto de Efésios, ele é só uma entrada para a mensagem. Nós vamos ver aqui Paulo falando de uma condição de chegar numa unidade, de pleno conhecimento e de sermos pessoas maduras. Ou seja, há uma condição, uma medida de estatura da plenitude de Cristo. Há uma condição de eu e você, cada um de nós, perseguirmos, buscarmos um crescimento de maturidade. Nós precisamos não nos conformarmos, não aceitarmos a condição de sermos sempre o mesmo cristão, aquela pessoa que não cresce, que não passa por uma condição de transformação.
A palavra precisa produzir em nós edificação, transformação. Cada um de nós vamos crescendo até chegar à estatura de Cristo. A palavra nos fala isso. A palavra aqui nos apresenta de uma forma que todos possamos alcançar. É algo que é para todos, não é para um ou outro. A palavra não fala aqui que é ao mestre, ao apóstolo, ao profeta, não. Esses são facilitadores para que todos alcancem. Essa turma que foi apresentada, profeta, evangelista, apóstolo, são facilitadores para que todos alcancem o mesmo nível em Cristo. Amém? Mateus 10,6 vai nos falar que eu os estou enviando como ovelha no meio de lobos, portanto sejam astutos como a serpente e sem malícia como as pombas. Eu começo a mudar a mensagem aqui fala de uma plenitude, aqui fala de uma pessoa madura em Efésios, e o próprio Senhor nos fala em Mateus, que Ele nos envia, como ovelhas, no meio de lobos, portanto, sejam astutos como a serpente, sem malícia como a pomba. Nesse contexto de sermos maduros, e sendo que o Senhor Jesus nos envia, cada um de nós, como ovelha, não quer dizer que nós somos ovelha, é como ovelha. Não é isso que o texto está dizendo? Aí eu quero caminhar um pouco, queria que você seguisse, vamos lá em Gênesis 30. Gênesis 30. Nós temos uma passagem aí de Jacó e Labão. Jacó, um dos patriarcas, uma das pessoas totalmente importante para a nossa caminhada cristã. E aí nós vamos ter aqui todo um contexto desse homem separado, Jacó, separado por Deus para um fim. E aqui ele está num contexto inserido, onde ele vai à casa de Labão, para que ele possa ali alcançar a esposa, a mulher amada. Eu não vou caminhar, não vou ficar recuando com a mensagem, porque nós conhecemos bem a história aí, muito conhecida. O texto nos fala no verso 25, depois que Raquel deu à luz, ou seja, Jacó, já tinha aqui uma condição de maturidade. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão. Jacó tinha ido para a casa de Labão, já havia adquirido ali as suas mulheres, estava ali trabalhando para o seu sogro Labão, e ali num contexto já de maturidade, filhos já tinham vindo. Vai discorrer o que a gente vai ler. Deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra, dê-me os meus filhos, está vendo? Filhos plural, e as mulheres, pelas quais trabalhei para o Senhor, e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto de que maneira servir. Labão lhe respondeu: se puder me fazer este favor, peço, fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. Eu paro aqui e quero fazer alguns comentários. Eu queria que a gente pudesse entender um pouco os dois personagens, Jacó e Labão. Eu quero usar algumas virtudes de Jacó para fazer uma aplicação para a nossa vida, para cada um de nós. Quando eu leio aqui Labão dizendo, descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. Esse texto aqui ele deixa claramente, olha, eu sei que Deus me abençoou
por causa da sua vida. A presença sua no nosso meio abençoa a minha casa. Isso é muito bonito, isso é muito lindo, e isso é uma condição para eu e você cristão sermos. Nós somos chamados a ser sal da terra e luz no mundo. E eu posso dizer que Jacó, nesse contexto aqui, foi sal, foi luz. Ele produziu toda uma transformação. Ele fez o seu sogro prosperar. Prosperar em lugar fértil é muito fácil. Mas se você entender um pouquinho aí, descondições. Eu não quero entrar aqui não, mas eu vou trazer que o lugar que Jacó estava inserido não era o melhor lugar. Não era o lugar espiritual que Deus queria construir a história de Jacó, continuar a história dos patriarcas. Por que eu estou dizendo isso? Minha vida é muito difícil. Se eu tivesse uma vida mais fácil, eu conseguiria construir e edificar. Não, isso não é uma verdade. Você edifica em qualquer lugar que você estiver, porque a capacidade não é sua, ela vem do Senhor. É o Senhor quem vai fazer cada um de nós frutificar. A história continua, verso 28. E Labão continuou: fixe o seu salário que eu pagarei. Então Jacó disse: o Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente, e o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Veja que Jacó entende que ele ainda não tinha estabelecido a sua família. Jacó estava vivendo debaixo de uma condição, de uma tutoria do seu sogro. Ele estava na barra da saia, em outras palavras. Ele tinha uma expectativa de sair da sua parentela ali e edificar a sua casa. Nós precisamos entender uma condição pessoal, única. Eu, minha esposa, somos a minha família. Isso fala de uma condição das minhas tratativas serem resolvidas com a minha esposa. Eu preciso caminhar com a minha vida junto da minha esposa. Veja que havia toda uma edificação, todo um crescimento, toda uma prosperidade na família de Labão, mas a condição de estar inserida de Jacó não fazia dele um homem maduro. Ele não se sentia completo, pleno, porque havia coisas que ele ainda não havia resolvido. A sua história não era para estar ali daquela forma. Jacó tinha saído, foi para o meio da sua parentela para arrumar ali as suas esposas. E ali ele permanece 1 ano, 2 anos e vai ali trabalhando para ter direito ali às suas esposas. Tem todo um contexto, depois você lê lá. Queridos, quando nós saímos para alcançar, é muito bom. Mas há em nós uma necessidade de voltar. No verso 25: deixe-me voltar ao meu lugar. Saber o meu lugar é muito importante. Quem não sabe aonde vai, qualquer lugar é lá mesmo. Se você não tem seu projeto de vida, se você não sabe aquilo que você quer alcançar, você não saberá voltar. E você não conseguirá caminhar na sua vida, porque não há parâmetros, não há uma referência. Saber voltar é importante. Veja que o texto deixa claro: deixe-me voltar ao lugar e à minha terra.
O texto é muito claro. O verso 30 nos fala: mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Quando que você vai começar a trabalhar por sua própria casa? Quando que eu vou trabalhar por minha própria casa? Queridos, tanto na vida conjugal, tem muitas pessoas trabalhando para si próprio. O objetivo do casal é trabalhar para a nossa casa, para a minha família. Nós precisamos trabalhar para a casa, para a própria casa, para o nosso relacionamento. Não há uma condição de um crescimento entre mulher desequilibrado. Precisamos trabalhar para o crescimento da nossa casa. Precisamos trabalhar para o crescimento da nossa igreja. Precisamos trabalhar para o crescimento do reino espiritual. Precisamos trabalhar para que cada casa nossa esteja estabelecida, edificada. Verso 31 continua. Labão perguntou a José, a Jacó, novamente: quanto você quer que eu lhe dê? Veja que Jacó, era muito importante para Labão. Ele sabia que havia uma grande prosperidade na vida de Jacó, que Jacó trazia uma grande provisão. Tudo que aquele homem tocava era abençoado. Queridos, esses somos nós. A unção de Deus precisa estar sobre a nossa vida. Nós precisamos olhar para as nossas mãos e falar: Senhor, adestra minha mão, Senhor, abençoa minha mão, Pai, que frutifica aquilo que eu colocar a mão, que seja abençoado as coisas que eu tocar. Eu preciso ter essa condição de produzir, querido, em todo lugar que nós estivermos. Nós precisamos ter Jacó na igreja, aquele que transforma, que edifica. Nós precisamos de Jacó em casa, precisamos de Jacó na empresa que nós trabalhamos, aquela pessoa que edifica, que constrói, que traz recurso, que ela é abençoada. Há uma condição de Labão: olha, fala aí, fixe o seu salário que eu lhe pagarei, quanto você quer para que eu lhe dê? E aí Jacó: não precisa me dar nada, voltarei a trabalhar ou apacentar e vou guardar o seu rebanho. Se o Senhor concordar com isso, passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas, salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isto será o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Veja que ele apresenta: Senhor, olha, Labão, as ovelhas que tiverem essa característica é minha, as que tiverem essa característica é sua. Se porventura você vê alguma minha no meio das suas, você pode entender que eu roubei de você. Então, ou seja, o meu salário é o crescimento do meu rebanho. Tudo aquilo que o Senhor me abençoar, Ele vai me abençoar. O que Jacó estava fazendo aqui? Você está sendo abençoado porque eu estou aqui. Então agora eu vou passar uma linha para que a bênção não caia mais em você. Eu trabalho para mim, eu cuido das suas, mas eu vou pedir para Deus abençoar a minha. É uma aplicação de uma cobertura espiritual.
Foi como se ele tivesse orado e falado: Senhor, faz eu crescer. Visão, leitura. Querido, nós precisamos entender, saber ler. Veja que Jacó não foi a adivinhações para discernir nada disso. Perceber o ambiente faz toda a diferença. Querido, nós vivemos um grande analfabetismo, não de leitura, não de português, não de texto. Saber ler as condições à nossa volta, entender o mundo espiritual, entender a necessidade das pessoas que estão à nossa volta. Para que Labão entendesse que ele havia sido próspero, que ele estava crescendo, ele teve que perguntar para adivinhos. Irmãos, se na sua conta tem R$1.000 no banco, amanhã tem 5.000, ou depois da manhã tem 10.000, você precisa perguntar para alguém, ou você olha para o seu campo, você vê que o seu rebanho cresceu, você tem dúvida? Você precisa perguntar para alguém? Não, é visível. Nós não precisamos de revelação daquilo que nós vemos. Jacó entende, percebe que ele precisava romper, tinha uma necessidade dele caminhar com a sua vida, edificar a sua casa. Ele precisava trazer uma condição de crescimento, de edificação, de maturação da sua família. Podemos dizer que Jacó passou a juventude trabalhando com suas esposas, mas não tinha ainda uma maturidade anterior. Quando você vai no verso 30, ele evidencia: mas quando eu vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Quando eu vou começar? Nós precisamos trabalhar para a edificação da nossa casa. O lugar que nós estamos precisa prosperar. A necessidade de autoafirmação é grande, mas quando descansamos é que compreendemos. Queridos, nós precisamos entender que Jacó aqui entendeu o que? Olha, a mão de Deus é comigo mesmo. Aonde eu estou trabalhando, o Senhor edifica. Eu cheguei aqui, esse cara não era tão rico como era. Quando você está lá na sua empresa, trabalhando, você precisa entender que o seu cliente está disposto a pagar mais por algum valor a mais que você tem. Já viu que tem posto de gasolina, que ele põe a gasolina mais cara do que os outros, e ele não fecha? O cara trabalha menos e subsiste, ele não fecha. Trabalhar muito, às vezes não é a condição ideal. Nós precisamos ter sabedoria de perceber as coisas à nossa volta. Qual é o meu objetivo? De repente você vende mais caro, trabalha menos, mas ganha o suficiente. Não se consome. A palavra, o tempo todo, ela nos revela verdade de crescimento e posicionamento. A Bíblia é um livro familiar, é um livro medicinal, é um livro de ciência, de administração, temos toda base para a nossa vida. Queridos, Jacó percebe uma condição do agir de Deus na vida dele. Perceber isso, querido, parece simples. A gente tem que valorizar o que é óbvio. As pessoas às vezes esperam algo difícil. Não, valorize aquilo que é simples na sua vida. Observe as coisas que é simples. Não perca a visão do essencial da sua vida.
E ali Jacó percebeu que a mão de Deus era com ele, que as coisas estavam acontecendo. Então, já que Labão por diversas vezes não queria que ele rompesse, ele fala: então eu tenho que começar a crescer, eu tenho que buscar uma condição de romper com isso. Então aqui, de uma maneira estratégica, Jacó separa aqui a sua condição de rebanho e coloca uma condição: eu vou ser honesto com você, você não está sendo correto comigo, mas se você pegar alguma da sua espécie no meio do meu rebanho, você pode me ter por ladrão. E aqui uma condição que é completa, revelada a nós, verso 34. Labão disse: está bem, seja como você disse. Veja que o cenário de desconfiança aqui é grande. No verso 31, ele fala que ele iria separar, aliás, 32, passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas. E ali no verso 35, mas naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados, as malhadas, todas as cabras salpicadas e malhadas, e todos que tinham alguma brancura, e todos os cordeiros pretos, e passou a mão de seus filhos, e os passou às mãos de seus filhos. Olha que interessante. E pôs por uma distância de 3 dias de viagem, botou bem longe um rebanho do outro, 3 dias de viagem, separado. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó não parou de trabalhar para Labão, e Jacó apacentava o rebanho de Labão. Queridos, veja que aqui tem um contexto onde eu quero entrar nas ovelhas. Verso 37, Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira, de platano, e lhes removeu a casca em riscas, pôs esses galhos descascado em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber água, e como acasalavam quando vinham beber. As ovelhas geravam ali diante dos galhos, e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros. Cada bicho que nascia na condição que havia negociado com Jacó era separado, ok? As ovelhas ficavam prenhas diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados, dos animais pretos, nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o ajuntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhas, Jacó punha um galho à vista do rebanho nos canais de água, para que ficassem prenhas diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas, camelos e jumentos. Ou seja, agora numa estratégia, a gente vê que Jacó se tornou mais e mais próspero. Aí eu faço uma pergunta para você: qual que é a lógica de você pegar uma galha da árvore que for, descascar, botar lá na água, a hora que o animal fosse ali ficar prenho, nascesse uma condição do bicho A, do bicho B? Tem lógica isso? Queridos, a ciência é ao nosso favor. A religião não briga com a ciência trabalha em favor da religião. A religião não precisa explicar a ciência trabalha em favor da religião. Qual a lógica?
Qual a lógica de se colocar um graveto ali na água para que os animais pudessem ser modificados em sua genética? Você acha que tem lógica, querido? Tem lógica não. Tem explicação científica não. Senão isso virava um procedimento, estavam fazendo aí até hoje. Não tem lógica. Mas eu vou te dizer uma coisa: quando você intentar alguma coisa, quando você buscar no Senhor uma direção, que você crê, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você entender que não é as coisas que você faz, mas é a crença, é você acreditar no Deus que você serve, que age em seu favor, você vai ver o poder do seu Deus. Você verá o poder do Deus que servimos, quando a sua fé estiver depositada, que você crê. Você precisa crer no seu Deus, amém? Não é no fato, não é no objeto, não é no objeto. Nós precisamos entender que há um Deus que cria toda uma condição. Há um Deus que governa a nossa vida. Há um Deus que está disponível e quer nos abençoar. Queridos, eu queria entrar aqui na condição. Veja que havia uma estratégia quando as ovelhas eram fortes e quando as ovelhas eram fracas. Queridos, nós cantamos aqui hoje, sobre o Cordeiro de Deus. Quem é ovelha? Nós somos ovelhas? Somos ovelhas. Embora eu tenha lido o texto, que como ovelhas, lá em Mateus 10:6, nós somos enviadas como ovelhas, a palavra fala que nós somos ovelhas também. Ovelha é macho ou fêmea? Ovelha é macho ou fêmea? Ovelha é fêmea. Ovelha é fêmea. Queridos, a ovelha é fêmea, o carneiro é macho. Nós não fomos chamados a ser carneiro, nós somos chamados a ser ovelha. Nós somos enviados como ovelha. A ovelha pode criar, gerar. A ovelha gera, a ovelha produz. Mas a ovelha fraca não produz muito bem. A ovelha forte, ela produz. Nós precisamos ser ovelhas maduras ou fortes. Queridos, eu já ouvi algumas mensagens sobre as características de ovelha. Eu pontuei alguma coisa aqui das ovelhas. As ovelhas são indefesas. As ovelhas não têm um chifre para poder atacar. As ovelhas não são robustas para poder lutar, morder. Ovelha não. A ovelha é indefesa. A ovelha é indefesa. A ovelha é frágil. A ovelha é dócil. A ovelha não sabe discernir muito bem o alimento, por isso que o pastor a conduz em pastos verdejantes. A ovelha não sabe alimentar muito bem. A ovelha não enxerga muito bem. Ela precisa ser guiada. A ovelha produz lã o ano inteiro. A ovelha produz lã o ano inteiro. Uma ovelha, ela é capaz de reproduzir a partir do 8º mês de nascimento.
Uma ovelha, ela nem completou um ano, ela é capaz de reproduzir. Os pecuaristas, não sei nem como é que fala, as pessoas que as cultivam, né, que cuidam delas, né, esses rebanhos, os pastores, eles evitam que elas entrem em cria tão cedo, para poder aproveitar o melhor dela, para que ela esteja numa melhor fase. Mas já há uma maturidade. Uma ovelha nova, bem novinha, ela já produz, ela já é frutífera. Curiosidade, um tempo de gestação é em média de 5 meses. A cada 5 meses ela tem capacidade de gerar uma nova vida, né? Em média vive de 10 a 12 anos. Digamos que ela, eu não achei esse dado, digamos que a partir dos 10 anos ela não tem a capacidade mais de gerar, porque já está velha, estou falando do animal. Se uma ovelha, já no seu primeiro ano, ela consegue emprenhar, gerar, digamos que ela gere cada ciclo, pelo menos um por ano, ela vai produzir de 8 a 9 crias. Embora é muito comum vir 2 gêmeas. Geralmente a gravidez, né, a gestação vem de 2 em 2. Se nós somos ovelhas, será que nós produzimos uma vida por ano? Será que nós temos a capacidade de gerar uma vida por ano? Quem dera. Se em 5 anos de Moriá nós gerássemos uma vida por ano, começou-se com 25, segundo ano seria 50, terceiro ano 75, quarto ano 100, quinto ano 125. Conta rápido. Metade do que nós somos. Metade. Para se gerar fruto, precisa ser uma ovelha madura, uma ovelha forte, uma ovelha saudável. Precisamos ser uma ovelha forte, madura, saudável. Havia... Pagou. Aleluia. Havia uma condição de Jacó, uma estratégia de fazer com que as ovelhas gerasse em seu favor. Nós geramos filhos, mas ainda corremos o risco do filho ser de Labão ou nosso. Há uma guerra. Será que o meu filho vai servir a Deus? Será que o meu filho, quando atingir uma certa idade, ele vai entender a importância de estar no caminho do Senhor? Veja a condição, entenda essa condição. Todos os nossos filhos servirão ao Senhor? Serão de Jacó, de Labão. O que nós fazemos para que os nossos filhos sejam de Jacó? Forte isso, Deus. Chegou agora.
que te garante que os seus filhos vão andar na presença do Senhor? O que nos garante? Jacó tinha uma estratégia para que quando nascesse, fosse conforme ele precisava que fosse. Nós precisamos ter a mesma fé, a mesma convicção, a mesma experiência, a mesma maturidade, para que os nossos filhos sejam realmente separados em nosso favor, em favor do Reino. Entenda isso, irmãos. Há um preço, há uma experiência com o Senhor, há uma maturidade para que nós alcancemos. Ontem foi o culto dos jovens, tivemos muitos. Por que os nossos filhos não estavam aqui? Por quê? O que de melhor eles fizeram ontem? O que? Nossos filhos precisam estar na presença do Senhor. Hoje de manhã, escola bíblica, aprender a palavra de Deus. Aonde estão os nossos filhos? Como seremos uma igreja de amanhã madura? Como veremos nossos filhos ministros de louvores se não conhecem a palavra? A experiência de Jacó não vai resolver a experiência dos filhos, a caminhada depois. Todo filme bonito, toda história de romance termina com o casamento. Você vê aquela trama ali no filme ali, e aí casaram, tem end, acabou o filme. É ali que a história começa. Queridos, a nossa história está sendo construída. A Igreja Batista Moriá, que é você, que sou eu, completa 5 anos de unidade. Nós lemos isso lá em Efésios. Uma mesma unidade em Cristo, uma maturação. Precisa ser algo capaz de gerar, de produzir em mim e em você maturidade. Nós não somos carneiros e nem o cordeiro que é jovem. Quando a cria ela é filhotinha ainda, é chamada de cordeiro. Cordeiro te lembra alguma coisa? Cordeiro de Deus, que tira o pecado. O sacrifício que era feito era do cordeiro, era aquele animalzinho ainda pequeno, era porque ali estava toda uma expectativa. Sacrificar o que você conhece é muito fácil. Quando você pega uma ovelha grande, você já sabe, essa aqui está velha, não dá muito leite, não dá lã, não dá muito fruto, vou sacrificá-la para o Senhor. Você sacrifica tranquilo, mas quando você pega ali o cordeiro, que você ainda não sabe a capacidade dele de produzir lã, que você não sabe a capacidade dele de dar leite, aí você vai e entrega para o Senhor, vai lá e imola. Você vai viver sempre com aquilo. Será que aquele que eu imolei era o melhor, que poderia estar aqui frutificando em meu favor? Quando nós sacrificamos a Deus, é o melhor, é aquilo que nós entregamos ao Senhor. Nós apresentamos ao Senhor o melhor,
Por isso que o sacrifício traz essa característica. Nós precisamos gerar, nós precisamos produzir. Não é para a igreja. Nós temos uma responsabilidade daquele rebanho que o Senhor nos deu, de guardarmos, somos responsáveis de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Você é responsável pelo seu filho. Você é responsável pelo seu filho. Fazer dos nossos filhos ovelhas maduras é um desafio. Eu só consigo produzir uma ovelha madura, forte, se eu for forte. Ovelhas fracas produzem ovelhas fracas. Que ovelhas nós somos? Que ovelha nós somos? Quem é você? Ah, pastor, mas eu sou muito jovem ainda. Culto de jovens não tinha um visitante. Nem um visitante. Você, jovem, precisa frutificar. Jovem, eu vos escolhi porque sois fortes. Fortes. Vivemos um desafio nos dias de hoje, queridos, onde os nossos filhos são tragados, devorados pela televisão, pelo YouTube, por coisas inúteis. Querido, eu já falei isso aqui, vou repetir. Nós vamos começar a viver um novo tempo de dependência, igual a dependência de droga, a dependência de tela, do dedinho ficar assim. Meninos de 2, de 3 são criados com a tecnologia. A tecnologia é boa, mas eles não estão preparados. Queridos, é uma dificuldade para mim e para você vencer isso. Eu não estou aqui querendo agredir ninguém, mas nós temos uma responsabilidade. Nós precisamos estar à mesa com a nossa família aqui, mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa, tem que pagar um preço. Queridos, eu admiro com todo respeito, todos vocês são importantes. A Nilma vem com a filha dela para cá. Irmãos, a Nilma não nos traz problema nenhuma. A Nilma não precisaria. Ela poderia deixar Eloá aqui perfeitamente e ir embora. Tão gostoso vir aqui a Serena falar de uma experiência dela com o Mateus. A nossa família não tem preço. O que nós temos, o que Deus confiou para a nossa vida é o melhor. Mas nós trabalhamos por tantas outras coisas não essenciais e precisamos de uma adivinhação para ver que a mão de Deus tem nos abençoado. Mas estamos correndo um risco de ficar escravos de Labão, de perdermos as nossas crias para Labão. Há um preço a pagar, queridos. Não abra mão daquilo que o Senhor te confiou. Não brinque.
Nossos filhos não têm condição de definir nada. Queridos, a maturação da ovelha se dá com meses, de 8 a 10 meses. Tem filhos hoje em dia que com 30 não está maduro. Tem adulto com 50 que não está maduro. Querido, abra comigo em 1 Coríntios 2:9. Primeira Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu e você não conseguimos discernir, entender hoje plenamente o que Deus tem de melhor para mim e para você. O diabo sabe, e ele quer te atrapalhar a receber a sua porção. O diabo quer impedir que os seus filhos entendam essa verdade e recebam essa promessa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queridos, o Senhor te ama. Queridos, Deus não fez Jacó prosperar por mero capricho, porque Deus tem compromisso com os seus filhos. Deus tem compromisso com os nossos filhos. Deus tem compromisso comigo e com você. Queridos, nós precisamos entender essa verdade que Deus preparou para mim e para você, querido. Nós não conseguimos entender de tão grandioso. Entenda isso. A condição do milagre se realizar não é por causa de um graveto, é porque Deus tem compromisso. Deus tem compromisso. Será que nós podemos dar lã? Será que nós podemos frutificar uma vez por ano? Será? Eu queria orar, eu queria chamar o louvor aqui à frente. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você se apresentasse diante de Deus. Eu queria que você buscasse o Senhor essa noite. Que você tenha a sua experiência com Deus. O que o Senhor preparou para você especificamente, para você indivíduo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pai Santo, Santo é o teu nome. Pai, adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Pai, adoramos ao Senhor porque o Senhor é Deus maravilhoso. Pai, sabemos que o Senhor não quer que os nossos filhos caiam em Labão. Pai, não queremos que os nossos filhos sejam devorados por esse mundo. Pai, ó Deus, nós sabemos que iremos dar conta de cada um dos nossos filhos. Pai, ó Deus, que a graça do Senhor, que o favor do Senhor seja conosco. Pai, seja a tua misericórdia sobre a tua igreja. Pai, seja a tua misericórdia sobre o teu povo. Pai, desperta a tua igreja. Pai, que possamos frutificar, que possamos produzir. Pai, que possamos ser ovelhas fortalecidas no Senhor.
Pai, que possamos ser ovelhas fortes. Ó Pai, o que nós te pedimos essa noite. Ó Pai, produza em nós ovelhas fortes através de nós. Voltando em Mateus 10:6, Jesus nos diz: eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como a serpente, sejam sábios, tenham sabedoria,
Fique esperto, não seja bobo.